e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo trazendo algumas orientações ao jovem pastor Timóteo sobre como instruir a comunidade que ele pastoreava, como instruir a igreja do Senhor, em específico nesse texto, voltando a sua atenção para o papel do homem e da mulher no serviço da igreja. Vamos também agora lá para Efésios, capítulo 5, verso 32, e ver o que o texto nos diz. Efésios, capítulo 5, verso de número 32. Diz o seguinte: esse é um grande mistério. É isso mesmo. A partir do verso 31, para ficar mais claro para a gente, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. E no verso 33 ele finaliza dizendo: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar ao marido. No texto de Efésios 5:32, nós vimos que casamento é apresentado aqui como um mistério, e ele faz essa analogia. Assim como o homem é responsável, é o cabeça dentro da sua família, dentro do seu casamento para com a sua esposa, e a mulher deve submissão ao seu marido, assim também ele retrata a igreja e Cristo. Cristo como cabeça, representando o papel do homem, e a igreja como a noiva de Cristo, que aguarda de forma submissa a volta do seu Senhor. E Deus nos deu, então, queridos, o casamento como significado desde o início da criação. O mistério é este: o casamento é uma imagem, uma figura, parábola do relacionamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Desse modo, o esposo e uma esposa são destinados por Deus para serem, respectivamente, imagens vivas de Cristo e a igreja. Uma das mais belas formas de se representar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja é quando nós observamos um casal temente ao Senhor. Um homem que cumpre bem o seu papel de marido, de esposo, como chefe da casa, como provedor, como sustentador, como cabeça, como aquele responsável por trazer a palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus. E da mesma forma nós vemos as virtudes do Senhor na vida de uma mulher que teme ao Senhor e em obediência a Ele também se torna submissa ao seu marido. É muito importante destacar, quando Deus criou o homem, Deus nos fez do jeito que somos, com valor, com dignidade e com importância idênticos. Nós temos a mesma importância diante de Deus. Homens e mulheres têm a mesma importância diante de Deus. Homens e mulheres têm os mesmos valores diante de Deus. O que difere? Os papéis. Os papéis são diferentes. Então, não foi desde cedo ou desde o início que houve essa separação. Deus fez essas devidas diferenças de papéis, mas num contexto geral, todos nós somos valiosos para o Senhor, temos a mesma dignidade para o Senhor. O propósito do Criador é que tanto homem como mulher sejam adequados para os papéis complementares dentro do casamento. Nesse drama, meus irmãos, nós podemos entender que o homem deve desempenhar o papel de Cristo. Nesse enredo nós vemos isso, e a mulher deve desempenhar o papel de sua noiva, que é a igreja. O pecado não criou a masculinidade e nem a feminilidade da mulher, e nem a masculinidade do homem. Foi Deus que criou tanto o homem como a mulher. O pecado, ele vai corromper esses valores, ele vai fazer, ou ele vai gerar dentro do coração do homem um desejo de que o papel dele como homem não deve ser aquilo que ele está fazendo. Que o papel dele como homem é por conta unicamente da desobediência que ele fez
que ele teve para com Deus, e ele começa a ficar descontente com aquilo que Deus colocou para ele fazer. Da mesma forma, as mulheres passam a se ver dessa forma, devido a essa interferência do pecado. Mas o pecado, ele não criou a masculinidade nem a feminilidade. Quem criou isso foi Deus. Deus as criou. E outra coisa importante, o pecado não inseriu papéis diversificados ou complementares na existência do homem e da mulher. Deus mesmo inseriu tudo isso desde o início. Deus criou Adão e ordenou para que ele exercesse a autoridade, sendo um líder amoroso, atencioso e ao mesmo tempo forte para a sua esposa Eva. Isso é criação do Senhor, meus irmãos. E também antes do pecado entrar no mundo, Deus criou Eva e ordenou para que ela fosse-lhe uma auxiliadora, que o apoiasse e que honrasse essa autoridade exercida por Adão. Então, desde o início, Deus criou o homem e a mulher com papéis diferentes. Agora, como nós podemos ver e exemplificar isso de forma prática, trazendo para a nossa realidade dentro da igreja e também para dentro do nosso lar? Antes da queda, esse era o padrão de Deus. Homem e mulher se respeitavam e serviam um ao outro com o seu papel. Complementavam-se e deleitavam-se um ao outro, tal como Deus o criou, até que veio o pecado. Então, todos nós conhecemos a história, né, da serpente que induziu a mulher, Eva no caso, né, a desobedecer ao Senhor, comendo do fruto que Deus tinha dito que não era para comer. E ela deu ao seu marido, e ele também comeu, e ambos desobedeceram então ao Senhor. O que o pecado fez nesse momento não foi introduzir novos papéis ao homem e à mulher, mas ele veio arruinar a harmonia entre esses papéis que foram estabelecidos por Deus. Então, aquela harmonia que havia de submissão da parte da mulher, de autoridade da parte do homem, e isso foi distorcido. Isso foi quebrado. O pecado fez com que os homens abandonassem a liderança de amor servil e se tornassem passivos. Muitos homens são passivos. Muitos homens se tornaram durões. Muitos homens se tornaram insensíveis, indiferentes e até mesmo violentos no exercício da autoridade do seu papel de homem. E isso que o pecado fez, ele distorceu, ele desconstruiu, ele quebrou essa harmonia que havia entre os papéis do homem e da mulher. No caso da mulher, o pecado distorceu o apoio que a mulher deveria dar ao homem. Nós temos visto que muitas mulheres ou grupos de mulheres têm buscado cada vez mais terem autonomia, mostrando que elas são independentes dos homens, que elas podem coexistir sem o homem e que elas podem também exercer todos e qualquer papel que é atribuído ao homem. Então o pecado fez isso, ele destruiu o complemento que ela deveria ser. Ele descartou a honra que ela deveria expressar ao marido, transformando tudo em manipulação, insubmissão, confrontação e provocação, ou alguma outra distorção verdadeira da verdadeira submissão bíblica que é devido à esposa. Então, é isso que o pecado faz na nossa vida, meus irmãos. Ele não vai criar algo de novo, para no qual nós precisamos fazer, nós precisamos nos deleitar, mas ele vai apenas distorcer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Esse é o principal papel do pecado nas nossas vidas. Aquilo que não deveria nos dar prazer, que é a desobediência ao Senhor, passa a nos dar prazer. Sentimos prazer em desobedecer ao Senhor pela nossa natureza pecaminosa. Por isso que é muito mais fácil a gente correr para fazer aquilo que é mal do que a gente correr para fazer aquilo que é o certo. Paulo mesmo diz, né, que aquilo que quero eu não faço, mas o que não quero faço. Então essa é a nossa luta constante contra o pecado. E a gente precisa nos apegarmos à palavra do Senhor para voltarmos a essa essência do início da criação de Deus, entendendo qual é o papel dele e buscando viver de acordo com o papel que Deus determinou ao homem e à mulher. Então, o que Paulo faz aqui em Efésios 5 é apresentar o caminho de restauração
da ideia original de Deus para o homem e para a mulher, para o marido e também para a esposa. O apóstolo Paulo, ele não aboliu o que Deus criou no princípio. De fato, o que ele fez foi voltar ao princípio de tudo, a verdadeira liderança bíblica e a verdadeira submissão bíblica. Muitas pessoas entendem essas palavras de forma errada, distorcida, que também é fruto do pecado. Porque para muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas fora, as pessoas entendem submissão como uma escravidão, como a Bíblia é machista, a Bíblia diz que a mulher tem que se submeter ao homem, passando uma ideia de que a mulher precisa ser escrava do marido, fazer tudo o que o marido pedir e sem reclamar, sem dizer nenhum ai. E isso também é uma interferência do pecado na interpretação das Escrituras, porque não é isso que significa ser submissa. E nós já podemos ouvir isso em muitas outras mensagens que o nosso pastor já trouxe. Aqui está a maneira como definimos então, queridos, essas duas realidades. A autoridade ou liderança do homem no casamento é o chamado divino de um marido para assumir a responsabilidade primária pela liderança servil semelhante à de Cristo, além da responsabilidade primária pela proteção e provisão do lar. Então a palavra autoridade que é inferida aqui ao homem, que é colocada para o homem, ela traz esse sentido, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso exemplo maior, que é Cristo Jesus, e cumprirmos fielmente o papel que Deus nos concedeu, como marido, como pai, como esposo, como provedor do lar, como sustentador da casa, como aquele que traz a palavra de Deus para ser o centro da vida desta família. E a submissão da mulher no casamento é o chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a autoridade ou liderança de seu marido, de acordo com seus próprios dons, auxiliá-lo a exercê-lo. Então, quando o marido lidera como Cristo e uma esposa responde como a noiva de Cristo, existe aí uma harmonia, uma reciprocidade, que são mais belas, satisfatórias e frutíferas do que qualquer padrão de casamento criado pelo homem. Não existe nenhum tipo de padrão que o homem possa criar de união, de homem com homem, de mulher com mulher, de qualquer tipo, de homem, de qualquer tipo, que possa superar a criação do Senhor. Não existe nada que o homem possa fazer, possa criar, que seja melhor do que aquilo que Deus fez. Então a gente precisa entender isso. Então a gente para refletir a respeito disso. Se a gente parasse para pensar bem, e se todo mundo tivesse esse mesmo entendimento, né, as portas para a salvação estariam mais abertas. Porque entendamos, queridos, por que eu vou procurar fazer a minha própria vontade, o meu próprio desejo, satisfazer o meu próprio desejo, se eu posso fazer a vontade daquele que é perfeito em tudo que faz, em tudo que fez, é o Senhor que tem tudo de bom e do melhor para oferecer para mim. Por que eu vou ficar preso às minhas próprias escolhas, às minhas próprias vontades, se eu posso servir a um Deus que me ama, que demonstra o seu amor por mim e sabe o que é o melhor para a minha vida? Se todos nós parássemos para refletir a respeito disso, nós entenderíamos o quanto é importante o nosso papel para sermos servos do Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Então a gente precisa compreender isso. E muitos de nós compreendemos na teoria, mas falta a gente evidenciar isso de forma prática. Nós somos chamados para ser servos de Deus, chamados para ser testemunhas de Jesus, proclamando o evangelho que Jesus trouxe. Somos chamados para nos tornar parecidos com Ele. Mas como somos parecidos com Cristo? Será que eu sou parecido com Cristo apenas pelo fato de vir a este local, de me reunir com os meus amados irmãos todo domingo, de manhã e à noite? Como que uma pessoa evidencia? Pela roupa. Se você coloca uma roupa social bem bacana, uma gravata, e alguém lhe olha na rua, olha ali, já vai um discípulo de Jesus. É por isso que nós somos conhecidos? É através disso que nós somos notados? Ou seria pelo nosso procedimento, pela nossa forma de viver, pelo nosso portar, pela forma como proferimos uma palavra, como lidamos com uma determinada situação?
Meus irmãos, a essência de Cristo em nós, ela precisa ser evidenciada em todo o nosso corpo, em todas as áreas da nossa vida. Independente das dificuldades e das lutas, nós precisamos demonstrar que somos parecidos com Jesus. Se de fato Cristo transformou as nossas vidas, nós precisamos nos tornar a cada dia mais parecidos com Ele. E a gente precisa entender isso. E esse teste de entendermos se de fato o homem, eu como homem, estou sendo uma pessoa que tenho me tornado cada vez mais parecido com Cristo, e se eu como mulher tenho me tornado mais parecido com a figura representada aqui da igreja do Senhor, a noiva de Cristo, em submissão ao marido e consequentemente também a Cristo, isso precisa ser evidenciado através das nossas ações. Porque tudo isso aqui que eu já falei é muito bonito na teoria, mas a gente precisa vivenciar isso na prática. Muita gente até pensa assim, prega isso, mas não pratica. Quando vê outros tentando praticar, critica, ataca. Já passou por situação assim? Às vezes você está se esforçando para fazer aquilo que agrada a Deus, aí vem algum outro comentário de alguma outra pessoa ali criticando, ou compartilhando com alguém, olha, fulano ali só quer ser o crentão. Já aconteceu? Você já se viu numa situação como essa? Então isso que acontece muitas vezes com a gente, né? Critica, ataca. Vamos fazer um teste. O teste da verdade nos diz respeito aos papéis do homem e da mulher no casamento. Isso é, para saber se de fato nós entendemos e engolimos o que Paulo ensinou a respeito do casamento, sobre a autoridade e liderança masculina, retratando a pessoa do marido, do cabeça a Cristo, e o apoio e submissão feminina, retratando aqui a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. O teste da verdade sobre essas coisas é a forma como nós abordamos e praticamos, e a aplicação de que Paulo fez no mesmo princípio à vida da igreja. Ele nos diz, ora, se os papéis do Novo Testamento, ou melhor, parafraseando aqui, né? Se os papéis do Novo Testamento para o homem e a mulher no casamento não estão enraizados no orgulho pecaminoso, nem nas expectativas culturais da minha cultura local, mas no desígnio original de Deus para a criação, então como você esperaria que esse desígnio original se expressasse na vida da igreja? Vamos entender então, nos aprofundando aqui no que nos diz o texto. 1 Timóteo 2, a partir do verso 11, ele vai dizer, as mulheres devem aprender em silêncio, com toda a submissão. E ele segue no verso 12, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, a mulher que foi enganada, e o resultado foi o pecado. O que nós podemos fazer com esse texto? O que nós podemos aprender e entender com esse texto? Como nós podemos entender aqui submissão da forma como o texto nos apresenta? Qual o significado aqui? Então eu vou pegar 3 palavras desse texto para a gente se aprofundar, para a gente compreender de fato o que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Então a primeira palavra em destaque é silêncio. As mulheres devem aprender em silêncio, está lá no verso 11. E no versículo 12 diz, as mulheres devem também ouvir em silêncio. A palavra silêncio aqui, no verso 11, ela no grego, ela é resíquia. E aparece anteriormente no verso 2 deste capítulo como resikion. Essa palavra resikion do grego, ela é traduzida de forma mais concreta pela palavra tranquilo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, não quer dizer de maneira grosseira, como muitas pessoas afirmam, e machista, de que Paulo está mandando as mulheres calarem a boca, no sentido literal da palavra. Mas que elas tenham tranquilidade, ou seja, ouçam aquilo de forma respeitosa, de forma tranquila, com o seu coração aberto para aquilo que vai ser ensinado através da sua palavra. Por isso a gente precisa nos atentar ao que de fato o texto quer nos ensinar. Lá
Lá mesmo, esse substantivo ele faz referência não a silêncio, mas a uma vida tranquila que todas as pessoas piedosas devem levar. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Um outro texto que traz a mesma expressão do grego, hesychion, que é caracterizada pela devoção e dignidade. Então, outras palavras, quando Paulo diz, as mulheres devem aprender em silêncio com toda a submissão, ele está dizendo, as mulheres devem aprender com seus corações tranquilos, atentas, né, compassivas, ansiosas, para que a palavra seja compartilhada com elas ali. E com toda a submissão, ou seja, com respeito àquilo que está sendo proferido através da palavra. Ela não se refere aqui à boca fechada, sem palavras, até porque uma vida tranquila não é um silêncio absoluto. Uma vida tranquila, serena e contente. Portanto, o silêncio não parece ser total aqui no texto. É mais como chamaríamos de quietude, ouvindo de forma quieta. E apenas algumas versões da Bíblia vai trazer essa tradução de forma mais precisa, né? A NV e a ESV, que são traduções americanas, elas vão trazer essas expressões da forma mais correta. Então, nós podemos ver, sim, no final do verso 12, que a mesma palavra é usada novamente, só que desta vez pode-se dizer o que Paulo tem em mente com o uso da palavra pelo seu apóstolo. O apóstolo diz, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Em outras palavras, parece que esse silêncio aqui está constatando, né? Ou seja, está fazendo um contraste ali com o mesmo exercício de autoridade sobre os homens. Nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Esse silêncio, queridos, é o tipo de silêncio que respeita a autoridade de quem está falando. Sabe quando a gente está numa reunião e aí vem uma pessoa importante, uma pessoa que você admira, que ela vai trazer uma palavra e você automaticamente se silencia em respeito àquela pessoa que está falando. Se é uma pessoa que para você não faz diferença nenhuma, ou que é uma pessoa dentro do nosso contexto cristão que não vive o que prega, né, que não pratica o que prega, possivelmente você vai dispersar a sua atenção, você vai se focar em alguma outra coisa, você não vai dar ouvidos. Mas se é uma pessoa que você tem um certo respeito, tem uma certa admiração, você vai dar ouvidos àquela pessoa. E para você dar ouvidos, você precisa fazer esse silêncio, né? Então, não permito que as mulheres ensinem ao homem, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem aprender em quietude, serenidade e discrição. Portanto, aqui, queridos, a questão não é se a mulher pode ou não falar na igreja. Aqui, Paulo não está se referindo a isso, sobre a possibilidade ou não das mulheres falarem na igreja, mas se ela é submissa e se ela apoia a autoridade dos homens que Deus chamou para supervisionar e presidirem a igreja. Quietude ou serenidade significa não falar de uma forma que comprometa a autoridade de quem está falando. É nesse sentido. E é importante destacar que quietude e serenidade significa não falar de uma forma que comprometa essa autoridade. E a segunda palavra que eu destaquei é ensino, que também é apresentado aqui nesse texto. O segundo termo que precisamos observar e que faz referência ao apóstolo Paulo, no verso 12. Quão extensa é a proibição de Paulo quando ele diz, não permito que as mulheres ensinem. O que Paulo de fato está querendo nos dizer quando ele profere essas palavras? Como eu falei anteriormente, para muitas pessoas, isso é uma caracterização de machismo. Mas não é isso o real sentido da palavra. Para responder, uma coisa que podemos fazer é olhar para os outros lugares onde Paulo e outros autores do Novo Testamento falaram sobre o papel da mulher, o papel que a mulher tem no ensino.
E aqui a gente começa a comparar textos. Por isso é muito perigoso, meus irmãos, a gente pegar um texto isolado das Escrituras e sair por aí afirmando algo que pode ser uma inverdade, né? Então a gente pega, então a gente olha especificamente só esse texto e diz, não, pronto, Paulo, não quero nada com Paulo. Eu tenho muitos colegas que defendem a seguinte tese: tudo que está nos evangelhos é palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que narra a respeito da vida de Jesus, tudo que Jesus diz ou disse, né, eles consideram como algo relevante. Mas todo o restante da Bíblia para eles não faz sentido nenhum. E nós não cremos assim. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Do início ao fim, nós entendemos e cremos que é Deus falando com o seu povo, através das Escrituras. Assim nós entendemos. Então a gente não pode cometer o erro de pegar um versículo isolado e sair por aí defendendo uma ideia que pode não ser a ideia real do texto. Então como é que a gente pode desmistificar isso? Para isso a gente precisa conhecer as Escrituras. E as Escrituras não é só esse versículo. Então, se você quer entender o real sentimento de Paulo, como Paulo servia, como Paulo era para com o Senhor, a gente precisa compreender todos os escritos que Paulo escreveu. E tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Paulo. E o relacionamento que ele tinha com Cristo e tudo aquilo que Deus fez na vida dele, através de Cristo Jesus. Então, vamos trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, escrevendo em outra carta pastoral, o apóstolo Paulo nos diz, lá em Tito 2, 3-5, semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Elas não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Olha aqui, Paulo dizendo a Tito que as mulheres mais velhas devem ensinar o que é o bom. Como é que Paulo pode se contradizer? Então, sempre que você encontrar uma contradição, pense: será que não é a minha compreensão que está distorcida? Será que não sou eu que não estou entendendo direito o que Paulo está dizendo? Por isso a gente precisa se aprofundar para amadurecermos mais. Então aqui ele vai dizer: antes, elas devem ensinar o que é bom. Elas devem instruir as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e filhos. Meus irmãos, eu confesso que é uma das realidades que eu menos vejo, pelo menos nas igrejas onde eu passei. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê, né? Mulheres mais velhas ensinando as mais jovens a se prepararem desde cedo para o casamento. Lembro que numa mensagem anterior eu falei, né, que quando o adolescente, né, quando a gente estava falando sobre o amadurecimento, quando a adolescente ou adolescente, eles chegam naquela idade da puberdade, não quer dizer que eles já vão casar ali, mas quer dizer que eles estão prontos para aprenderem a serem homens e mulheres de Deus. Pronto para serem pessoas adultas. E quem melhor do que uma mulher experiente, uma mulher temente ao Senhor, para ensinar uma outra mulher, uma outra jovem, a como servir ao Senhor, a como amar o seu marido, a como se preparar, a como também aprender as tarefas de casa. Uma boa esposa, ela zela por todas essas áreas. Então, Paulo está dizendo aqui, que no verso 4 de Tito capítulo 2, que as mulheres devem instruir as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e os seus filhos, a viver com sabedoria, com pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então, queridos, parece óbvio que as mulheres aqui não só podem, como são comissionadas a ensinarem outras mulheres. E uma das formas que nós temos de fazer isso dentro do nosso contexto é através do nosso grupo de mulheres, da nossa MCM, das nossas igrejas. Então a MCM pode exercer e deve exercer esse comissionamento importante na vida das mulheres mais jovens da nossa igreja. Outro exemplo, 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14, onde Paulo exortou a Timóteo a lembrar de quem ele aprendeu as Escrituras. Ele diz o seguinte: você, porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Quem ensinou Timóteo? Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. No verso 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo, ele vai dizer: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme.
O pai de Timóteo, queridos, possivelmente não era crente nem mesmo judeus. Portanto, foram a mãe e a avó que ensinaram ele desde pequeno, desde criança. Então, essas mulheres, a mãe e a avó de Timóteo, tiveram um papel fundamental no ensino dele, nos caminhos do Senhor. Então, as mulheres têm um papel muito importante no ensino também. Desde a infância, eles foram ensinadas as Sagradas Escrituras, pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui parece muito óbvio que as mulheres não só podem, como devem ensinar a palavra de Deus. Um outro exemplo, Priscila. Nós lemos lá em Atos, capítulo 18, verso 26. Quando ouviram Apolo, no caso, falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com muita exatidão o caminho de Deus. Ora, parece que homens e mulheres tanto podem como devem estar envolvidos no discipulado pessoal de cristãos menos maduros na fé e até mesmo de descrentes. Então, esqueçam essa ideia, se você pensava assim, esqueça essa ideia de que a mulher não pode exercer o papel de ensinar também. Agora nós vamos nos aprofundar ou dar continuidade para a gente entender o que de fato é orientado através da palavra de Deus, do que se deve ou não fazer. 1 Coríntios 11, 4 e 5 nos diz: o homem desonra sua cabeça, se a cobre para orar ou profetizar, ou ministrar, ensinar a palavra, em algumas outras tradições. Mas a mulher desonra sua cabeça, se ora e profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Aqui nós temos uma pequena contribuição do doutor chamado Danny Burke, e ele diz o seguinte: o ensino da Bíblia pode até ser controverso, mas não é contraditório. Paulo não proíbe as mulheres de orar e ensinar na igreja. Pelo contrário, ele deseja que o façam de uma forma que honre a liderança masculina, a liderança do homem. Isso vai estar lá em 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Entre outras coisas, isso significa que as mulheres podem ensinar, podem trazer uma palavra de edificação, de aplicação, mas não podem julgar as profecias, os ensinos. Este ensino reflete a preocupação prática de Paulo com as mulheres que ministram em igrejas e como elas podem fazer isso de uma forma que honre a autoridade da liderança. Essa mesma preocupação deve marcar todas as congregações, todas as igrejas, até mesmo a nossa. O que Paulo está nos ensinando e que o autor corrobora aqui também é que a mulher pode sim ter o papel de ensinar dentro da igreja, ensinar alguém que é novo na fé, ensinar outras mulheres a serem mulheres também tementes ao Senhor. E quando ele fala de julgar aqui as profecias, ele fala no sentido de ir contra a autoridade dos presbíteros da igreja, que é o que o texto vai falar mais à frente. 1 Timóteo 2,12, quando diz: não permito que as mulheres ensinem aos homens, nós podemos pensar aqui que a coisa mais segura a se fazer é deixar a frase seguinte do próprio verso nos guie na interpretação. A frase seguinte é esta: nem que tenham autoridade sobre eles. Então ele vai dizer: não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. Então, depois de termos lido, queridos, tantos textos, fica claro aqui que o verbo ensinar significa qualquer coisa que queremos ou pensemos que possamos ensinar. E é bem mais seguro dizer que certamente significa um tipo de ensino de alguma forma que se submeta à autoridade que é devida apenas aos homens. E ensinar e exercer autoridade andam juntos. A gente precisa aprender a ensinar, a sermos maduros o suficiente para termos condições de ensinar, ao mesmo tempo que estamos debaixo de uma autoridade. Precisamos ser respeitosos com isso. E aí a gente vai entrar nessa terceira palavra: autoridade. Que tipo de autoridade está sendo proibido aqui para as mulheres
da igreja. Quando nós chegamos no capítulo seguinte, e nós lemos o restante de 1 Timóteo sobre o papel dos presbíteros, pastores, bispos da igreja, o que nós podemos descobrir é que eles têm duas responsabilidades. Os líderes da igreja, eles têm pelo menos duas responsabilidades nesse sentido. Eles devem, no caso, governar, que significa supervisionar, presidir, liderar a igreja, e eles têm também o papel de ensinar. E a gente vê isso nas qualificações que Paulo descreve aqui a Timóteo. Diferentemente do diácono, no qual fala 1 Timóteo 3, de 8 a 13, que requer-se do pastor, bispo e presbítero que ele seja apto a ensinar e que saiba liderar a própria casa para saber também cuidar da igreja de Deus, no verso 5. E se alguém tem dúvida de que esse é o tipo de autoridade dos pastores ou dos presbíteros exercem na igreja, voltemos então para 1 Timóteo 5,17, onde nós lemos na Nova Almeida atualizada o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros, no caso os pastores, atualizando para o nosso contexto, os líderes, que presidem, ou seja, que governam bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, o papel do presbítero, do líder, ou cabeça da igreja, no caso, o líder da igreja, dentro desse contexto, é de ensinar e de presidir. Por isso que, normalmente, em todas as nossas igrejas batistas, o pastor principal, o pastor titular, ele é também o presidente estatutário da igreja. É aquele que responde diante da igreja. À luz desses textos, nós não podemos pensar que é uma coincidência apenas entre 1 Timóteo 2,12, sobre permitir ou não que as mulheres ensinem. Então, quando Paulo junta essas duas coisas, não permito que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens, o sentido mais natural é: não permito que as mulheres assumam o ofício de presbíteros, pastores dentro da igreja. E aqui a gente está falando especificamente da vocação do presbítero pastoral. E eu corroboro com ele no entendimento da palavra de Deus, que pastora não é bíblico. Você pode até dizer, mas existem muitas mulheres que são pastoras e que estão fazendo trabalhos belíssimos. Por que não permitir que as mulheres sejam pastoras? À luz da palavra de Deus, não existe respaldo para esse exercício dessa função. E a palavra de Deus nos traz isso. Quero dizer com isso que as mulheres não podem ensinar? Não, já falei vários versículos aqui para vocês, de que as mulheres sim têm um papel importante, são até comissionadas a ensinarem. Mas a vocação pastoral é um chamado de Deus especificamente para o homem. Portanto, a autoridade de Paulo, que Paulo tem em mente em 1 Timóteo 2,12, é a autoridade de presbítero, de pastor. Então, como isso nós podemos compreender na prática? Já aprendemos com Jesus em Lucas 22:26, sobre como deve ser exercida a autoridade de liderança. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, ou seja, que o líder ocupe o lugar de servo. E Paulo complementa esse significado de autoridade e liderança quando ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 10:8. Pode parecer que estou me orgulhando, além do que deveria da autoridade que o Senhor me deu. Mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Quando Paulo instrui, quando Paulo ensina, ele não quer destruir aquele irmão, mas ele quer encorajar, ele quer fortalecer, ele quer edificar a vida daquele irmão. 2 Coríntios 13:10, escrevo-lhe essas coisas antes de visitá-lo, na esperança de que ao chegar não precise tratá-los novamente ou severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Então, aquilo que a palavra de Deus nos traz, queridos, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. E a gente precisa aprender, e isso é uma das características de servos que nós precisamos ter.
a de sermos também submissos ao Senhor, à autoridade, através da sua palavra. O apóstolo Pedro, por sua vez, também corroborou essas palavras, 1 Pedro 5,3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Em outras palavras, a autoridade do pastor é uma autoridade do servo. A liderança do pastor é uma liderança servil, ele serve a sua igreja, o pastor serve a sua comunidade. Portanto, o ensino é o principal instrumento na liderança da igreja e cabe primeiramente aos homens chamados por Deus e identificados e separados pela congregação para tais papéis. E dentro do corpo de ensino da igreja, podemos acolher tanto homens como mulheres. Então, como é que a gente define, queridos? Autoridade e submissão. Repetindo mais uma vez. A autoridade é o chamado divino para homens espirituais e aptos para a responsabilidade primária, quer seja como presbíteros, como líderes, mas também pela sua liderança servil semelhante à de Cristo, além da responsabilidade primária pelo ensino e a supervisão do ensino na igreja. E aqui eu queria abrir um parêntese para me aprofundar um pouquinho mais nessa questão do homem em si. Se nós olharmos para a nossa sociedade e para todo o contexto no qual nós estamos inseridos, a gente vai ver que praticamente em todos os lugares que se reúnem um grande número de pessoas, a maioria dessas pessoas são formadas por mulheres. Nas igrejas, a maioria são mulheres. Na faculdade, a maioria são mulheres. E em muitas áreas, onde se envolve uma reunião grande de pessoas, na sua grande maioria são mulheres. O que a gente aprende com isso? O que a gente pode observar com isso? É que os homens têm deixado de cumprir o seu papel de homem. Por isso, em muitos momentos nas Escrituras, nós vimos Deus usar grandes mulheres de Deus. Não é que as mulheres estão assumindo ou tomando para si o papel que é responsabilidade do homem. É o contrário, são os homens que têm deixado de cumprir o seu papel como homem, como líder, como cabeça, como aquele que é o responsável por ensinar. E isso também, queridos, é a influência do pecado na vida, principalmente na vida do homem. Nós estamos carentes de líderes, de homens de Deus, de homens tementes ao Senhor, que assumam responsabilidades, homens maduros, tementes ao Senhor. E esses homens pensam que a conta não vai chegar, mas eles podem aguardar que um dia essa conta vai chegar. Deus usou grandes mulheres na história da palavra de Deus. Deus usou uma juíza de nome Débora. Quando os homens se acovardaram, Deus usou uma grande mulher. E a obra de Deus vai continuar agindo, Deus vai continuar trabalhando, Deus continua trabalhando. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então Deus vai continuar agindo. Mas não pensem que as nossas ações, ou principalmente a falta de ações, a nossa negligência, não terá um peso sobre as nossas vidas. Nós seremos responsáveis, sim, por não estarmos cumprindo o papel que Deus colocou para nós fazermos. Quer seja de esposa, sendo submissa ao Senhor, sendo submissa ao meu marido, como servindo assim ao Senhor, quer seja de marido, de pai, de homem, como líder da minha casa, como provedor da minha casa, como alguém que precisa alimentar espiritualmente também a minha casa, através do ensino da palavra de Deus. E submissão é o chamado divino para o restante da igreja, tanto homens quanto mulheres, para honrar e afirmar a autoridade de seus líderes e serem capacitados por ele para os mais diversos ministérios disponíveis para homens e mulheres na igreja local e também no mundo ao redor. Para homens e mulheres que têm um coração para ministrar, para salvar almas, curar vidas quebradas, resistir ao mal e atender às necessidades das mais variadas pessoas, sempre vai existir
campo e oportunidade para fazer isso. E nós estamos vivendo um momento como esse. Nós estamos aqui na nossa região pelo menos com 7 trabalhos, sem líderes, sem obreiros, sem pastores, sem homens e sem mulheres de Deus também, para estarem ali auxiliando nesse serviço. Mas principalmente de homens, que a palavra de Deus chama. Ninguém deve ficar... Deus pretende, queridos, que toda a igreja seja mobilizada no ministério, tanto homens como mulheres. E nós não devemos ficar apenas nas nossas 4 paredes aqui, se reunindo regularmente todo domingo. A gente precisa fazer muito mais que isso. Muito, muito mais. Ninguém deve ficar em casa assistindo novela, séries, jogos, enquanto o mundo aí afora está queimando e clamando por Cristo. Deus pretende nos equipar e nos mobilizar, os santos, por meio de um grupo de homens espirituais, um grupo de mulheres espirituais e aptos, os quais assumem a responsabilidade primária pela liderança e também pelo ensino na sua igreja local. Então, queridos, finalizo dizendo o seguinte: precisamos de homens que exerçam autoridade e liderança. Precisamos de homens que ensinem a palavra de Deus. E precisamos de mulheres e também homens que recebam de forma tranquila o ensino da palavra de Deus e que esses homens e mulheres se multipliquem a cada dia mais. Uma das grandes realidades também que nós vemos na igreja é que praticamente são as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas o tempo todo. Por que você nunca se desafiou? Muitas pessoas pensam assim, eu tenho vergonha, eu não vou me desafiar para assumir tal função, tal papel. Então, ficam esperando que alguém vá lá e convide. E em muitos momentos também nós convidamos, nós que estamos à frente, nós liderando, nós convidamos e as pessoas não vêm, né? A gente precisa encontrar um consenso nisso. Mas todo cristão verdadeiro, eu creio nisso porque isso nutre meu coração e eu vejo isso sendo nutrido também no coração de muitos irmãos que têm dado bom testemunho de Deus, é que naturalmente ele vai sentir o desejo de servir. E aqui eu não falo especificamente de servir em algo que esteja em evidência, por exemplo, servir no ministério de louvor, ou servir como diácono da igreja, ou servir em algum outro ministério. O verdadeiro discípulo de Deus, ele tem prazer em servir. Ele quer servir. Ele chega para o seu líder e diz assim, meu pastor, meu líder, o que está precisando? Onde é que eu posso ser útil? Eu quero ser útil. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um desejo muito grande. Eu até perdi a conta de quantos ministérios eu participava simultaneamente, né? Porque no começo eu queria estar envolvido em tudo aquilo que a igreja promovia. Eu queria estar no meio de todas as coisas. Não porque eu quisesse me aparecer, mas porque eu queria ser útil dentro do reino. E eu tinha entendido a mensagem dentro daquele contexto. E com o tempo eu fui vendo que eu não podia abraçar tudo, né? E Deus foi me direcionando aquilo que eu precisava fazer. Mas eu creio, queridos, que todos nós que estamos aqui, se somos servos verdadeiros do Senhor, existe um espaço para a gente servir. Existe uma área no qual nós podemos ser útil para o engrandecimento do reino do Senhor. E da mesma forma, nós devemos continuar cumprindo o nosso papel, servindo ao Senhor através do meu serviço ao marido em casa, né? Da minha submissão, no caso, falando especificamente das mulheres, ao marido. E aqui reforço, quando eu falo de submissão, eu não estou falando de escravidão, mas de forma respeitosa honrar ao marido. Mas esse marido também precisa, de forma honrosa, servir ao Senhor, ser o provedor da sua casa, ser uma pessoa temente a Deus. A gente sabe que dentro do nosso contexto a gente lida com muitas senhoras, muitas mulheres casadas, que o marido ainda não é crente, né? E o que a palavra nos diz? Que pelo procedimento da esposa, pela dedicação dela, pela oração, ela vai, aos poucos, o coração daquele marido vai sendo transformado. Então, eu já vi testemunho de muitas mulheres que oraram 10, 20, 30 anos, e Deus restaurou o coração do seu marido. E ele foi salvo, e ele foi ganho para Cristo. Não pela importunação, não por você ficar brigando com ele, por ficar falando, né? Mas principalmente por suas ações.
pelo seu procedimento, pela forma como você também se mostra submisso ao seu marido. Porque a submissão aqui não está relacionado apenas à questão de ser crente ou não. A submissão é para o marido e para a mulher. É para a mulher no sentido do casamento. Independente se seu marido é crente ou não, independente se o casal é crente ou não, mas a mulher, dentro dos planos de Deus, ela deve submissão ao marido. Da mesma forma como ao marido compete ser a autoridade, ser aquele que vai ser o responsável pela sua família, que vai ser o provedor. Então a gente precisa entender que não foi o pecado que criou esses papéis. Esses papéis estão no plano original do Senhor. O que o pecado fez foi distorcer a nossa compreensão a respeito desses papéis. E faz com que nós vejamos esses papéis de forma errada. Faz com que nós vejamos a submissão como uma escravidão e que nós vejamos a autoridade do marido como um machismo ou como algo ruim. Então a gente precisa se voltar ao que a palavra de Deus nos ensina e nos aprofundarmos nela. Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, que Deus em Cristo nos ajude a de fato cumprirmos o papel que Ele tem para cada um de nós. Que nós sejamos fortalecidos pela sua palavra e pelo seu grandioso amor. Convido os irmãos a se colocarem de pé e juntos vamos orar.